Olá, bem-vindos a mais um shiur na nossa série A Biblioteca Judaica. Estamos avançando na história de Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, o grande Maimônides, famosíssimo, conhecido e influente nas nossas vidas até os dias de hoje. Chegamos no último shiur até a chegada do Rambam na cidade de Fostat, o antigo Cairo no Egito. Lá, o Rambam se torna uma personalidade marcante, se tornando o líder reconhecido pelo governo dos judeus locais. Mas Rambam não para por aí. Rambam continua subindo e, por ser um médico muito competente e mundialmente famoso, rapidamente também se torna médico de Saladin, ou Saladin, o grande sultão do Egito, aquele que luta contra os cristãos na Terra Santa e combate as cruzadas. Rambam se torna uma das personalidades mais importantes no mundo judaico todo, se não a mais importante. Cartas de todas as partes do mundo chegam a ele pedindo os seus conselhos e a sua ajuda. Nessa fase, Rambam decide escrever a sua maior obra. Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, ele reconhece que realmente há uma grande dificuldade de estudar a Torá e mais ainda de tirar leis práticas do Talmud. Muitos, como já falamos, não são estudiosos, não conhecem a linguagem e não sabem as formas de estudar, e às vezes para responder simples perguntas é necessário um estudo ou até um envio de uma carta a lugares muito distantes. Rambam resolve que ele vai transformar o mundo judaico. Ele vai escrever uma obra que resolverá todos os problemas daqui para frente. E com isso, Rabbi Moshe ben Maimon escreve o Mishneh Torah. O que é o Mishneh Torah? Mishneh Torah é uma obra de 14 volumes, onde simplesmente o Rambam definiu a lei em todas as questões judaicas, de A a Z, começando na crença em Hashem e terminando nas halachot referentes ao rei Mashiach, a era messiânica. Rambam ele inclui nessa obra magnífica tudo, simplesmente tudo o que a Torá engloba até os dias de Rambam. Ele consegue em 1000 capítulos resumir de uma forma muito precisa, profunda, sintética e exata a lei em todas as situações judaicas possíveis. Essa obra, na verdade, foi aceita com grande admiração no mundo judaico da época, e junto com a admiração veio também as críticas. Por que críticas? Porque Rambam escreve na introdução da sua obra que ele vem aqui definir uma halachá para o povo todo. E a partir de agora não há mais necessidade de estudar nenhum outro livro, porque o livro dele resume e concentra tudo. Muitos não gostaram dessa afirmação e dessa tentativa de limitar o judaísmo a essa obra do Rambam. Mais do que isso, Maimônides não escreve nossa grande obra a fonte das halachot, das leis que ele traz. Isso porque ele diz, podem confiar, eu sei e eu garanto para vocês que essa é a halachá certa. Porém, muitos sábios da geração não aceitaram essa colocação e criticaram o Rambam. Como assim? A Torá sempre foi discutida, sempre trouxeram várias opiniões e não tem como não trazer as fontes do que você define como a halachá, como a lei judaica. Então o que a gente faz? Por um lado temos uma obra magnífica, enorme, talvez inigualável, de Rambam, e por outro lado uma crítica até justificada de outros rabinos. O que acontece é que o Rambam, o famoso livro dele, Yad HaChazaká ou Mishneh Torah, torna-se uma das obras mais centrais, porém não absolutas, do povo judeu. De um lado, o Rambam, assim como o Talmud, é um dos livros no qual no decorrer das gerações mais se escreveram comentários, mais pessoas estudaram de diversas escolas, de diversas formas de pensamento, diversas épocas e diversos lugares. Por outro lado, o Rambam não conseguiu ser aceito de forma unânime para toda a história, para todo o sempre. Mas, com certeza, o Rambam marcou as nossas vidas. Fato é que o grande código de leis judaicas, o Shulchan Aruch, é praticamente 70% uma citação dos escritos de Rambam. Quem estuda Rambam sabe que você pode aprender muito do que foi escrito, até do que não foi escrito, e inclusive de em que lugar, qual a ordem que o Rambam escolheu para colocar cada uma de suas leis. E dessa forma entender um pensamento completo. Como o Rambam próprio escreve que agora não nos envergonharemos mais, porque podemos encontrar uma Torá completa, uma Torá inteira. Essa obra de Rambam, se Rambam já era grande, já era conhecido pelo mundo todo, tornou Rambam, o Maimônides, com certeza, na personalidade mais influente de sua época e das mais influentes de todas as épocas. Muitos foram a favor do Rambam, como disseram. Também, junto com isso, vieram vários
que se foram contra o Rambam. Entre eles, dos mais famosos, Rabi Avram Avbeidin, ou Ravad, que era um grande sábio em Provença, no sul da França, que ele viu o Rambam e realmente se impressionou muito com essa obra, porém achou que ele tinha o dever de criticar, o dever de escrever anotações em cada um dos lugares onde ele não concordava com a Halachá, com a lei definida por Maimônides. E até os dias de hoje, quem estuda Rambam sabe que junto com o Rambam ele terá que estudar as anotações do Ravad, Rabi Avram ben David, Rabi Avraham, o grande líder do Supremo Tribunal de Provença. E assim, durante todas as gerações, Rambam marcou a história judaica. Mas não só no ramo da Halachá, no ramo da lei judaica, o Rambam foi decisivo. Um outro livro muito presente, que Rambam escreve, na verdade, para o seu aluno Rabi Yosef, que sai do Egito e vai para a Síria, e lá ele se depara com várias questões filosóficas. Já lembramos aqui, mencionamos, que a escola filosófica que existe na época é a escola escolástica, ou seja, é uma versão árabe da filosofia aristotélica. E muitos entram aqui numa grande tensão. Talvez essa tensão nos incomoda até os dias de hoje. A tensão entre fé e ciências. A ciência desenvolvida na época, a filosofia desenvolvida na época, afirmava várias e várias verdades, várias e várias afirmações que pareciam ser contraditórias ao que a Torá afirma, ou o que a fé e a religião dizem. Rambam não se assusta com essa realidade e ele senta e escreve ao seu aluno uma resposta que se tornou talvez um dos livros mais básicos da filosofia judaica, o Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos. Nesse livro, Rambam discorre todas as ideias centrais da filosofia de Aristóteles e lá ele prova qual dessas ideias são ideias obrigatórias e verdadeiras e quais delas não são tão verdadeiras ou não são tão obrigatórias. Uma vez feita essa parte, Rambam passa para a segunda fase, que é pegar as verdades e demonstrar como, na verdade, a ciência, a sabedoria humana e a Torá, a sabedoria divina, não se contradizem. Muito pelo contrário, elas se completam. Muitos e muitos conceitos a gente recebe e aprende até os dias de hoje de forma muito clara no livro Moreh Nevuchim do Rambam. Entre eles, o significado dos diversos nomes de Deus, ou o fato de que a gente entende como Deus não tem corpo e não tem nenhuma limitação. Mas fora esses dois grandes livros, Rambam também escreveu muitas outras coisas. Antes de mais nada, responsas. Várias e várias cartas que vinham a Rambam do mundo todo, desde que ele era muito jovem, quando perguntaram para ele da Espanha como lidar com as obrigações dos almohadim, dos judeus largarem a sua fé. Será que os judeus nessa situação são obrigados a dar a vida ou não? E Rambam, já por um lado muito grande, mas por outro lado um rabino ainda bem jovem, ele responde e ele coloca lá a sua opinião. Ou os judeus do Iêmen, os Teimanim, que perguntam lá, surge na situação do Iêmen um Messias falso, uma pessoa que alegava ser Mashiach, e ele coloca toda a comunidade judaica em perigo, e o sultão do Iêmen, ele persegue a comunidade iemenita, e eles pedem a Rambam ao seu conselho, a sua ajuda, e lá o Rambam discorre vários e vários assuntos centralizados e fortes da fé judaica, exatamente como vai ser, ou o que a gente tem que esperar do Mashiach, da redenção e do fim dos tempos. E a influência de Rambam na comunidade iemenita é tão forte que até os dias de hoje o Rambam lá é a autoridade máxima e eles seguem todas as leis estipuladas pelo Rambam. E muitas outras cartas também, cartas onde o Rambam explica o conceito da ressurreição dos mortos, entre outras. Fora as cartas, Rambam também escreve as introduções. Na verdade, 3 introduções muito importantes. A primeira, a introdução à Mishnah, onde ele explica o conceito da Torá oral. Na verdade, tudo que a gente discorre aqui nessas aulas. A segunda, a introdução ao Tratado de Avot, chamado-se Shmoná Prakim, os 8 capítulos, que na verdade, entre aspas, são 9 capítulos, onde o Rambam discorre e cria a ideia da mente e alma judaica, como é na verdade a anatomia interna do Yehudi e como a Torá enxerga o nosso mundo espiritual. E por último, a introdução do Perek Helek, um dos capítulos do Tratado de Sanedrin, onde lá o Rambam escreve os seus famosos 13 princípios da fé judaica. 13 fés, 13 verdades que, se o judeu não conhece elas, falta neles no desenvolvimento do seu mundo judaico. Difícil, em aulas tão curtas, discorrer e explicar tudo o que o Rambam fez. É muito difícil tentar entender como uma pessoa só conseguiu influenciar a história de uma forma tão decisiva. Como ele conseguiu escrever em tantos campos, em tantos âmbitos. Vale a pena estudar Rambam. Rambam é algo que todo Yehudi tem que ter perto do seu coração. Aqui tentamos dar um resumo, uma síntese
de quanto essa grande águia, como ele é chamado, esse grande líder foi marcante na nossa história. Continue conosco para continuar entendendo e conhecendo as luzes da nossa história. Até mais.